E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías 59. A gente vai estar lendo apenas o versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Amém? Diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Vou ler mais uma vez. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Amém. E misericórdia também, por causa dessa palavra. O texto é bem eficaz em dizer que nossos pecados, nossa maldade, nossa transgressão, muitas vezes faz com que nós não venhamos ver ou conhecer Deus de verdade. É o pecado que nos afastou da presença de Deus e foi o pecado que fez com que nós caíssemos. É o pecado que faz com que a gente viva uma vida qual desagrada a Deus e faz com muitas vezes que Deus se ire por causa daquilo que estamos fazendo, vivendo ou como estamos progredindo na nossa vida diária. Mas para a gente colocar essa mensagem um pouquinho para frente, irmãos, eu queria saber se alguém aqui conhece um homem chamado John Newton. Alguém conhece John Newton? Já ouviu falar de John Newton? Pode não conhecer ele, mas tem uma música dele que é mundialmente famosa, que é Amazing Grace, que é a maravilhosa graça de Deus que me alcançou, eu, um tão pobre pecador. No cantor cristão batista, eu acho que é 361 essa música traduzida para a nossa língua, que é a amada graça de Jesus que nos alcança. Mas por que eu citei a vida de John Newton, esse tal de John Newton? O que acontece? Ele, além de fazer essa música graciosa que é conhecida no mundo todo, a música preferida de Paul Walsh, John Newton ele foi vendedor de escravos. Ele não era apenas vendedor de escravos. Ele era capitão de um navio que saía dos Estados Unidos, esse navio ia para a África, lá ele sequestrava e trazia africanos para viver nos Estados Unidos como escravo. Ele vendia, ele ganhava dinheiro com esse negócio. Só que passou-se os anos, ele foi ficando um pouco mais velho, pegou uma doença, qual ele teve que abandonar esse tipo de trabalho que ele fazia e teve que deixar também de ser capitão do próprio navio, qual era levado para a África para trazer essas pessoas como escravo para os Estados Unidos. Por causa dessa doença e por não poder mais trabalhar, ele encontrou um jovem que falou para ele sobre Jesus Cristo. E ele conheceu o Cristo, ele se converteu, mudou de vida. Passou alguns anos, ele estudou teologia e depois de estudar teologia ele virou pastor. E mesmo depois de ser pastor, ele dizia assim: mesmo vivendo com Cristo hoje, eu não esqueço das minhas transgressões, eu não esqueço dos meus pecados e eu não esqueço das minhas falhas. Passou-se muitos e muitos anos, John Newton já velho, perto de sua morte, conversando com seu amigo, ele diz o seguinte para ele. Ele diz: estou velho, minha mente está fraca, já me esqueci de muitas coisas do meu passado, mas tem duas coisas que eu não esqueço. A primeira coisa é que eu sou um miserável pecador. E a segunda coisa é que Jesus Cristo é um grandioso Salvador. Foram as duas palavras que John Newton falou perto ou próximo de sua morte. Eu brinco lá em Garaci dizendo assim: nós não vamos conhecer os grandes pregadores por causa dos livros que eles escrevem, não por causa das suas pregações expositivas e nem por causa da fama que eles trazem. Muitas vezes vamos conhecer os verdadeiros pastores, os verdadeiros pregadores, os verdadeiros cristãos no dia da sua morte. Tim Keller, agora quando morreu, ele fez jus a tudo aquilo que ele escreveu na sua vida. Porque quando Tim Keller ouviu do médico que iria morrer, ele não foi para casa chorar, não ficou no hospital lutando. Ele disse assim: eu quero ir para casa, passar o resto da minha vida com a minha família. Passou 3 dias em casa. E sabe o que foi que Tim Keller escreveu? Disse o seguinte: agradeço pelas suas orações, agradeço por todos vocês terem clamado pelo meu nome, mas agora, irmãos,
só agradeça. Eu estou muito feliz. Logo, logo vou encontrar com Jesus Cristo, meu Salvador. Tim Keller encontrou a felicidade no dia da sua morte, quando muitas vezes sua família ficou desesperada por perder seu pai, uma igreja desesperada porque ia perder seu pastor. Tim Keller agradece porque vai encontrar com Deus. O que ele tinha de fazer, ele já fez. O que ele tinha que trabalhar, já trabalhou. Mas por que eu falei sobre a vida de John Newton? Porque também temos a vida de outro personagem bíblico que se chama Saulo, que depois também é chamado de Paulo. Saulo viveu uma vida também de transgressão e de pecado. Atos capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver ali as coisas que Paulo fez. Segurou a roupa dos homens enquanto Estevão era apedrejado. No capítulo 9 de Atos, vamos ver ali que ele perseguiu os cristãos. Perseguiu aqueles que adoravam a Jesus Cristo. E Paulo, depois que se converte, ele percebe todos os seus erros, ele percebe todos os pecados, ele percebe todas as suas transgressões. Sabe por quê? Eu gostaria de pedir a ajuda de 3 irmãos. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia Deusinho, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Salomão, Efésios, capítulo 3, versículo 8. E o irmão, se puder, abre em 1 Timóteo 1,15. 1 Coríntios 15, 9? Isso, 1 Coríntios 15, 9. Salomão, Efésios 3, 8. E o irmão aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E? É 1 Timóteo 1,15. Pode ler. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém. Achou? Lê também. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O irmão achou também? Lê para mim. É 15, né? Isso. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Por que eu gosto desses 3 versículos juntos? Ele vai mostrando o crescimento espiritual de Paulo na presença de Deus. O texto que Deusinho leu, Paulo escreveu no ano 55 depois de Cristo. Ele escreveu 1 Coríntios capítulo 15, no ano 55 depois de Cristo. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz que existem apóstolos, e ele diz que de todos os apóstolos, ele é o quê? O menor. Ele diz, de todos os apóstolos, eu sou o menor. Apesar que Paulo construiu igrejas mais do que ele, formou igrejas mais do que eles, evangelizou mais do que todos os outros juntos, viajou mais do que todos os outros juntos, escreveu 13 cartas mais do que todos os outros apóstolos juntos. Mas mesmo assim ele diz assim, de todos eles eu sou o menor. Isso aqui no ano 55. Passa-se 5 anos depois, no ano 60, ele escreve Efésios capítulo 3 e ele diz o texto que Salomão leu. Ele não diz agora que é o menor dos apóstolos, ele diz assim, de todos os santos, eu sou o menor. E quando ele está dizendo todos os santos, ele não está citando apenas os personagens do Antigo Testamento, os outros que apareceram no Novo. Ele está falando de nós também, que estamos aqui hoje presentes. Ele está falando dos santos em Cristo Jesus. Ele diz, de todos os santos, eu sou o menor. Passa-se 4 anos depois, no ano 64, ele vai escrever o texto que o irmão leu. Ele não diz agora que é o menor dos apóstolos, e ele nem diz que é o menor dos santos. Ele diz, sou o pior dos pecadores. Ele vai diminuindo. Paulo vai entendendo que ele é pecador, assim como Isaías cita no capítulo que nós lemos no início. Ele sabe do seu pecado, ele sabe o que ele é capaz de fazer. Vários e vários outros textos, Paulo vai citar o seu pecado, sua transgressão, a vontade de querer fazer o bem, mas sempre procurando o mal. E sabe por que eu faço uma ligação entre John Newton e Paulo? Eles não dizem, fui pecador. Eles dizem o quê? Sou pecador.
Eles entendem que apesar de ter Cristo, de ter aquele que é santo, de ter aquele que nos traz a salvação, nós ainda somos pecadores, irmãos. E se não for Cristo, o que seria da nossa vida? É isso que esse texto traz para nós, para refletirmos sobre o que estamos vivendo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Quantos? Todos, não foram alguns, todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. E se não for Cristo para trazer ou fazer com que nós venhamos novamente a viver na sua presença, não existe esperança para nós. Então o primeiro ponto dessa mensagem hoje, que é sobre o pecado, é: somos pecadores. O texto aqui que trouxemos para a nossa vida, entendemos que nós somos pecadores e que nós merecemos de alguém, ou nós precisamos de alguém para trazer salvação à nossa vida. Agora, Denis, se somos pecadores, de onde é que vem esse pecado? Irmãos, o pecado que nós cometemos, ele vem de nós mesmos. Marcos 7:21 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os meus desígnios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Os nossos pecados, as nossas transgressões não vêm de fora, não é outras pessoas que nos implantam, não é a sociedade que faz com que a gente seja pecador. O pecado está dentro de cada um de nós, e o texto que eu acabei de ler diz que o pecado vem do meu próprio coração. O pecado vem do meu próprio ser, daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Às vezes eu gosto de fazer aquelas caixinha de pergunta no Instagram, né? Às vezes eu faço aquelas caixinhas de pergunta, uma vez perdida, mas eu faço. E vai muitas perguntas. Às vezes eu respondo as perguntas que o pessoal bota na caixinha, mas as pessoas não veem as perguntas que eu respondo no direct, no privado. Converso com muitas pessoas, eu sei que Salomão também, muitas pessoas fazem perguntas bíblicas. Muitas vezes as pessoas querem tirar dúvidas sobre algum texto bíblico. Alguns fazem algumas perguntas bestas, porque eu sou historiador, aí tem gente que diz: Denis, pode me explicar direitinho o que aconteceu dia 28 de fevereiro de 1952? Eu digo: eu sei. Meu irmão, eu sou historiador, eu sou licenciado, eu não conheço a história da humanidade inteira, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Você acha que... Mas temos essas conversas, muitas vezes as pessoas querem tirar suas dúvidas, e principalmente bíblica. E uma pergunta que eu achei muito interessante foi uma pergunta feita por uma moça chamada Leila. Eu só não vou dizer. Leila fez uma pergunta o seguinte: Denis, é pecado ter medo? Medo. É pecado ter medo da morte. Ela perguntou: Denis, é pecado ter medo da morte? Isso foi o que ela deixou na caixinha. Mas quem me segue não vê o que ela me perguntou no prevê. Ela perguntou: Denis, é pecado ter medo da morte? Ela foi no meu direct. Aí falou o seguinte: nasci num lar cristão. Minha mãe e meu pai são crentes. Cresci assim. Cresci sabendo quem é Cristo. Cresci sabendo quem é meu Salvador. Meu pai e minha mãe me ensinou a amar a Deus e amar a Bíblia. E eu amo a Deus e eu amo a Bíblia. Só que eu tenho um problema. Eu hoje tenho 33 anos de idade. E eu tenho medo de morrer. Porque eu tenho medo de não ir para o céu. É uma angústia que ela tinha. Ela disse: eu fico, será que eu vou para o céu de verdade? Será que eu vou para o lugar de descanso? Abrindo parênteses aqui, o seio de Abraão, como é citado na palavra de Deus. Será que Jesus vai me aceitar quando eu chegar na sua presença? E acredite, ela disse assim: meu medo é real. Eu criei síndrome do pânico pensando nessas formas. Às vezes eu acordava de madrugada desesperada. E peguei e criei uma depressão por causa desse medo que eu tenho. E eu me pergunto, por causa desses problemas, será que eu verdadeiramente sou servo de Cristo Jesus? E eu peguei isso porque eu olhava, apesar de eu ser cristão, meus pais serem cristãos, eu olhava para os irmãos da minha igreja e eu percebia que eu não estava ou não me encaixava nas categorias de crente que tinha na minha igreja. Qual era as categorias de crente que ela tinha? Ela dizia: eu vi alguns irmãos dizendo: Deus me mostrou. Deus abriu os meus olhos. Deus colocou isso no meu coração. Denis, desde pequeno eu crescia no sentido: um dia Deus vai falar comigo. Hoje eu tenho 33 anos. Eu nunca senti Deus
falar comigo dessa forma? Isso foi a pergunta que ela colocou. Como é que o cabo responde? Como é que a gente pode responder isso? Mas quem crê em Cristo não é para temer a morte. Para chegar lá. Cheguei e disse, irmã, deixa eu te dizer, até um certo período, o medo não é ruim, não. Até um certo ponto, medo é bom. Medo é bom até um certo ponto. Porque você pega, vamos lá, primeiro, se você tem medo de morrer, é porque você ama a sua vida. Você ama a sua família, você ama as pessoas que estão próximas. O medo, ele faz que muitas vezes a gente lute para conquistar algumas coisas. Porque geralmente uma pessoa que tem depressão não tem medo de morrer ou quer tirar a sua própria vida. É porque está triste com aquilo que está vivendo ou com as pessoas que estão à sua volta. Quando eu estudo na escola, quando eu tenho medo de ser reprovado na escola, eu estudo porque eu tenho medo de ser reprovado. Alguns têm medo da pizza que vai errar da mãe, né? Mas muitas vezes estudamos porque temos medo de ser reprovado. Aquele que faz faculdade tem medo de pagar outra matéria, porque muitas vezes, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa matéria se eu não passar? Quando nós amamos uma pessoa, nós a respeitamos, cuidamos e fazemos de tudo para que aquelas pessoas estejam bem, porque nós a amamos. Abrindo outro parênteses aqui, muitas vezes é o contrário, né? Tem gente que vai querer muitas vezes trazer belas mensagens ou querer mostrar demonstração de amor para a pessoa depois que ela morre e ela já não tem mais tempo para ouvir sua demonstração de amor, seu carinho, aquele que tem a ensinar. Infelizmente tem isso. É por causa que nós temos medo que nós agimos corretamente na sociedade, para não sermos feridos, para não sermos presos, para não sermos perseguidos. Vou respeitar meu vizinho, porque ele é perigoso, ele pode me matar. Vou andar direitinho na lei para não ser preso e ser restringido da minha vida diária. Vou andar corretamente para que eu também possa ser respeitado pelas pessoas, assim como também eu quero ser respeitado. É o medo de ir para o inferno, muitas vezes, que faz com que a gente venha para a igreja. Tem muita pessoa que vem para a igreja, não por amor a Deus, é com medo de ir para o inferno, não por outra coisa. Graças a Deus, muitas dessas que vêm com medo de ir para o inferno, encontram Cristo de verdade e fica, não por causa do medo, mas por causa de agora encontrou aquele que verdadeiramente traz amor. Até certos pontos, até aqui onde eu estou citando, ter medo é bom. Agora, tem a outra parte. Quando o medo passa isso, que ele começa a ser objetivo e obsessivo, quando o medo pega e nos amarra de tal forma que a gente não consegue mais sair de onde estamos, não conseguimos prosseguir, não conseguimos amar a Deus, ou muitas vezes não conseguimos estar presente com Deus, aí esse medo é ruim, é prejudicativo, nos mata, nos destrói. Aí chega onde a irmã falou, muitas vezes esse medo é porque Deus está distante, é porque você não entendeu quem Deus é de verdade. Você pode até amar a Deus, agora, que Deus você está amando? Você pode até amar as Escrituras, mas você realmente as conhece? Como é que nós podemos vencer o medo? Primeiro, orando, ore muito. Nós temos um personagem na Bíblia que era crente, cristão e amava a Deus acima de todas as coisas, mas a gente teve um período em que ele teve medo. Teve um rei na palavra de Deus que ele se encontra lá em 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, que se chama Ezequias. Ezequias foi elogiado na própria palavra de Deus, dizendo que do reino de Judá, ele foi o melhor rei que existiu. Tanto antes dele como depois não existiu nenhum rei tão bom como Ezequias. Ezequias, quando virou rei, tinha 25 anos de idade, reinou por 29 anos, e ele foi um bom rei. A palavra de Deus dizia que tudo que Ezequias fazia, prosperava. Ele fez com que Judá voltasse a adorar a Deus, ele fez com que Judá quebrasse os altares que eram levantados aos outros deuses, derrubassem as imagens dos outros deuses também que estavam sendo levantados ali em Judá. E foi por causa disso que ele derrubou até a serpente de bronze, que Moisés levantou lá no passado, qual as pessoas estavam levantando incenso a ela e deram até um nome, né? Neustã. Adorando a serpente de bronze que foi levantada há muito tempo atrás, ele disse, derruba também, porque aqui nós só vamos adorar ao Senhor Jesus. Ezequias adorou a Deus de tal forma que foi contra a Síria e contra o seu poder. Foi contra o poder
Jesus, esqueci quem era o rei no tempo. Vou lembrar. Senaqueribe, muito bem, obrigado, irmão. Foi contra o poder de Senaqueribe. Mas isso também custou muita coisa. Ele foi fiel a Deus. Mas sendo fiel a Deus, não deixou que os problemas viessem. Senaqueribe mandou seu exército atacar as cidades circunvizinhas ali de Judá e destruiu todas as cidades armamentadas que tinha. Eram mais ou menos 45 a 46 cidades. E ele derrubou todas. E não apenas derrubou, como Ezequias agora começou a ter o quê? Medo. E Ezequias manda uma mensagem dizendo a Senaqueribe, pelo amor de Deus, não ataca mais a minha cidade. O que é que eu posso fazer para que a gente fique em paz? E ele exige o quê? 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Ezequias pega todo o ouro, toda a prata que tem no seu reino, vai até o templo do Senhor, tira o ouro que estava lá, que era do Senhor, e manda para Senaqueribe. Quando chega diante dos pés do líder do exército dele, ele começa a zombar. Começa a zombar de Ezequias, começa a zombar do reino de Judá e começa a zombar de Deus. Diz assim, você estava confiando em quem quando desafiou a Síria? No Egito, aquele povinho velho desgraçado, caído? Você estava confiando no Deus de vocês? Um Deus fraco que quando a gente atacou aquelas cidades, cadê ele? Que não nos impediu de destruir aquelas cidades. Você estava confiando no seu rei? Em que é que você estava confiando? Vocês acham, por exemplo, que vocês podem desafiar o poder da Síria? E eles chegam até o capitão e dizem assim, olha, não grita em hebraico não, porque tu está humilhando o nosso povo e a gente não quer que o povo escute. Grita em hebraico só para a gente aqui escutar. E o líder do exército se levanta com toda a autoridade, com toda fúria e grita, a palavra de Deus diz que ele grita em hebraico. Em quem vocês confiam? Em Ezequias, um rei fraco, nesse Deus de vocês? Ele até ainda zomba de Ezequias, diz assim, olha, eu lhe dou 2.000 cavalos. Eu lhe dou 2.000 cavalos. Agora eu pergunto, tu tem 2.000 soldados para lutar com esses 2.000 cavalos? E ele faz zombaria. Ezequias assim fica triste, foi humilhado, fica triste, com medo. Depois manda mensageiros também falar com Isaías, que era o profeta do tempo. Isaías fala com Deus, Deus responde e diz o quê? Manda, diz a Ezequias que quem vai matar Senaqueribe não vai ser ele, quem vai matar Senaqueribe será eu. Eu que vou matar Senaqueribe, pode ficar tranquilo. Volta e diz a Ezequias. Quando diz essa notícia para Ezequias, Ezequias se alegra, se anima. Ele já tinha orado, ele já tinha rasgado suas roupas e clamado diante do Senhor. E agora ele diz para todo o povo, ó, Deus disse dessa forma. E o povo se alegra. Mas essa mensagem chega na cabeça, melhor dizer, no ouvido de Senaqueribe, que grita novamente e traz mais outras palavras de fúria. Diz assim, vocês ainda vão confiar no Deus de vocês? Eu derrotei todos os povos ao redor. Derrotei todos os seus deuses. Por que você acha que o Deus fraco de Israel, o Deus fraco de Judá, pode ir contra mim? Isso foram as palavras de Senaqueribe. É o que é que Ezequias vai fazer de novo? Ora. Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor no templo. Interessante que Ezequias faz no Antigo Testamento aquilo que foi nos ensinado no Novo. Ele não foi atrás de um sacerdote, não foi atrás de um profeta para orar e conversar com Deus. Ele mesmo foi orar com Deus, ele mesmo conversou. E ele faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. Eu acho uma das orações. 2 Reis, quem quiser ler depois, 2 Reis, capítulo 19, versículo do 15 até o versículo 19. Leia depois, você vai ver a oração que ele fez. E a oração que ele faz é linda, maravilhosa, exaltando a Deus. Deus escuta a oração de Ezequias, manda um anjo. E um anjo sozinho, naquele dia, mata 185.000 soldados. Um anjo. Senaqueribe, no outro dia, quando acorda, tem mais de 185.000 soldados mortos. E a população do Aguiar é um bocado de vez, né? É gente com força. Um anjo. Deus mostrou seu poder. Deus mostrou para Ezequias que ouvia suas orações. Por que eu falei sobre essa história de Ezequias? Quando nós tivermos medo, ore.
Deus escuta a tua oração mesmo tu sendo pecador. Deus escuta as tuas orações mesmo tu sendo transgressor contra Ele. Deus escuta as tuas orações mesmo muitas vezes não, mesmo a gente não prestando, porque o seu amor é grandioso para nos salvar, para nos ouvir, para nos redimir. Esse é o Deus a quem servimos. Irmãos, ela trouxe a questão do medo e do pecado do medo, foi por causa que ele disse assim, meus irmãos têm essas visões e eu não. Sobre a questão das visões, tem uma frase de Lutero que diz assim, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, sonhos, nem anjos. Nem anjos. Estou satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras, que me dão tudo o que preciso saber, tanto para essa vida, como para que há de vir. Eu mesmo, eu nunca tive sonho, nunca tive visão, um anjo nunca apareceu para mim falando em línguas. Eu queria ter visões, sonhos, essas coisas, nunca tive. Mas isso não faz com que eu seja um cristão menor do que os outros que diz que tem. E se tem, amém, que Deus fez isso com eles. Irmãos, o que nós estamos trazendo aqui, o objetivo central é Cristo. Se eu tenho Cristo, amém. Essas outras coisas sobrenaturais, se for para acontecer na nossa vida, é para complementar, e amém, não é nem para todo mundo. Aconteceu isso com todo mundo no Antigo Testamento? Aconteceu com isso com todo mundo que está escrito no Novo Testamento? Não. Essas coisas são subjetivas. O importante é o seguinte, você confia em Deus, você confia na sua palavra, a instrução para a nossa vida está aqui. Confie nele, viva para ele. Muitas vezes não temos feito isso, não temos amado os nossos irmãos, não temos andado de mãos dadas, não temos servido ao reino dos céus, não temos vivido nossa vida para ele. Muitas vezes estamos vivendo com coisas secundárias em vez de viver para Cristo de verdade. Por isso estamos afundando. Sou líder de uma igreja, conheço pastores e muitas vezes o medo e as suas angústias é porque minha igreja muitas vezes não tem membro como a igreja de fulano. Minha igreja muitas vezes o povo não está indo para a igreja como na igreja de ciclano. Muitas vezes a minha igreja não tem uma banda boa. Irmãos, você já percebeu que muitas vezes os líderes ficam chateados, tristes e caem na fé por coisa banal? Besteira? É isso que acontece muitas vezes. O pecado toma conta das nossas vidas e a gente muitas vezes está com nossos olhos virados para coisas secundárias, em vez da minha vida com Deus e com os irmãos. Que é os dois maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, assim como eu amo a mim mesmo. Porque Cristo disse esse versículo, não é porque nós não amamos, é porque nós se amamos demais. Então Deus diz assim, se tu consegue se amar desse tanto, ama o próximo da mesma forma. Aí será muito bom. Amém? Terceira coisa, somos pecadores? O pecado vem de dentro de nós. E como é que podemos vencer esse pecado? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. O texto diz que o salário do nosso pecado é a morte, mas ele também diz que a graça salvadora e o presente que é nos dado de graça é através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. É isso que Ele nos dá e Ele nos dá de graça. Esses dias eu estava vendo uns vídeos lá no Instagram e eu encontrei um vídeo do pastor Rodrigo Silva e ele falou o seguinte, essa história, eu achei essa história, é bobinha, mas eu acho tão eficaz que é assim. Um pai, um dia estava em casa, o filho dele estava brincando com a bolinha caiu de trás da estante, debaixo da estante. E o filho foi tentar levantar a estante e arrastar. O filho dele tinha 6 anos de idade, não tinha força, tentava levantar a estante, não conseguia. E o pai chegou e viu o filho se esforçando. E ele disse, o que foi, filho? Disse, a bolinha caiu aqui de baixo, eu estou tentando levantar para tirar. Aí ele perguntou ao filho, você usou toda a sua força? Ele disse, usei, o senhor não está vendo não, toda a força que eu tenho aqui para levantar essa estante. Ele disse, usou mesmo, filho? Usei, pai, você não está vendo não? Ele disse assim, usou não. Você pediu minha ajuda? Você pediu a minha ajuda? Não, então você não usou toda a força que você tem. Porque eu, como pai, estou aqui para lhe ajudar e dar a minha força para você. E ele fez um comparativo, a mesma coisa com Deus. Muitas vezes nós queremos lutar contra o nosso pecado, contra a nossa transgressão, contra os nossos erros, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força.
Esquecemos de pedir a quem? A Deus. Ele que pode nos fortalecer, Ele que pode combater os nossos combates, assim como fez com Ezequias. Ele que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia. Muitas vezes temos esquecido de clamar, de orar. Oração é uma coisa que eu tenho pregado muito lá em Garaci. Muito. Muitas vezes esquecemos de orar, clamar, nos colocar diante de Deus. Quando eu voltei para Garaci, não tinha culto de oração. Eu digo, primeira coisa, culto de oração. Depois do culto de oração, a gente vê as outras coisas. Como é que nós crescemos sem orar? Como é que você quer sustentar aqui sem orar, sem clamar, sem colocar a sua vida diante de Deus? Lendo os livros de Ravenhill, eu aprendi uma coisa muito interessante. Nossa igreja, e principalmente a igreja, principalmente o trabalho que Salomão tem, vai crescer, eu creio em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, nossa igreja ela pode ter os melhores pregadores, grandes teólogos, um som bom, uma banda no futuro, líderes, muitos líderes. Se essa igreja não ora, ela está fadada ao fracasso. Porque o que sustenta a igreja não são nossos esforços, nossa inteligência, nosso poder, nem força nem poder aquisitivo. Quem segura a igreja é Cristo. E temos que clamar a Cristo para segurar, para nos proteger, para nos dar força. É muitas vezes o que temos esquecido. Quem perdoa os nossos pecados é quem? É Cristo. Pela graça dele que é derramada sobre nós. E muitas vezes não temos visto a face de Deus, como eu li no livro de Isaías, porque não temos buscado de verdade. Não temos lutado para estar na sua presença. Não temos lutado contra os nossos pecados. Temos muitas vezes vivido como a prova da Leila, apenas esperando que Deus fale comigo no meu quarto deitado. Esquecemos de lutar a nossa vida diante do pecado e procurarmos também a presença de Deus. É o problema muitas vezes nós. Queremos as coisas sobrenaturais, esperamos por isso. E muitas vezes Deus está esperando você orar, você clamar, você pedir. Ele conhece o seu clamor, Ele conhece suas dores, suas angústias, conhece. Mas não ensinou a orar, é porque Ele quer que você peça, é porque Ele quer que você clame. Ele quer ouvir a sua voz. Salomão, acho que sabe, o meu escritor preferido, ele se chama Cleveland Stephen Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. Ele é conhecido pelas obras infantis que ele criou, que é as Crônicas de Nárnia. Ele é mais conhecido por esse livro. E eu gosto muito de todos os livros dele. Mas essas Crônicas de Nárnia, o primeiro livro, tem uma passagem que é bem interessante. 2 jovens é enviado pelo próprio Deus daquele mundo, que é Aslan, que é Deus representado ali. Ele dá uma missão a eles. E eles saem nessa missão. No meio do caminho, o rapaz diz assim, estou com fome. Era para eu ter pedido comida a ele. Mas ele já sabia, ele podia ter me dado comida. Aí a menina responde, esse é o segredo. Ele sabia, mas ele queria que você pedisse. Ele sabe suas angústias, ele sabe suas dores, ele sabe o que você precisa. Mas ele quer ouvir sua voz. Deus, nosso Deus, é um Deus pessoal, irmãos. É um Deus que está presente. A palavra de Deus nos mostra que podemos orar, clamar e Deus vai ouvir. É Ele que perdoa as nossas transgressões. É Ele que perdoa os nossos pecados. E é Ele que nos dá a oportunidade de estar aqui hoje, reunidos juntos, para adorar e glorificar ao nosso Deus. Para encerrar, eu gostaria de ler 2 textos aqui. Romanos 6,14, que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus é representada através da morte de Cristo, que nos deu um presente. E assim podemos viver para a sua glória, para a sua honra, para a sua majestade e para o seu poder. Amém, irmãos? Amém. É uma mensagem curta e pequena. Salomão já sabe que minhas mensagens são assim, pequenas. Mas que ela possa ficar na mente e no coração de cada um de vocês. Não esqueça disso. Vocês são pecadores. Se não fosse Cristo, vocês estariam perdidos. Mas existe esperança. Existe esperança no nome dele. Amém? Amém.